De tempos em tempos, uma nova teoria sobre o fim do mundo emerge. Seja baseada em fatos científicos ou fictícios, uma coisa é certa. Todos nós perguntamos quando os tempos finais chegarão. Das mais científicas às mais místicas, uma coisa também é certa. Quem nunca se perguntou que loucura seria capaz de fazer antes de tudo se acabar? Então, qual é o elemento que vai acabar com o mundo como conhecemos? Em tempos de coronavírus e guerra, o assunto voltou às conversas, virou meme e anda rondando sonhos e pensamentos. A verdade é que o fim da humanidade já foi previsto muitas vezes, mas até agora seguimos firmes. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Previsões antigas que podem se tornar realidade em 2022. Baba Vanga. Morta em 1996, a vidente cega búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como Baba Vanga, ou Nostradamus dos Balcãs, deixou uma série de previsões para os anos seguintes. Séculos antes, o francês Nostradamus também fez suas apostas sobre o que viria a acontecer no futuro, no livro Les Prophètes, de 1555. Ambos deixaram registros enigmáticos que muitos têm apontado como sendo referências ao conflito iniciado pela Rússia na Ucrânia. A vidente húngara Baba Vanga, cujo nome real é Vangelia Gushterova, previu o fim do universo em 5079, o que, no entanto, não livraria a humanidade de sofrer grandes tragédias antes dessa data. Em 1979, durante o encontro com o escritor Valentin Sidorov, Baba Vanga disse: "Tudo vai derreter como se fosse gelo. Apenas um permanecerá intocado. A glória de Vladimir, a glória da Rússia." Teria dito a mulher o que está sendo lido por alguns como uma referência ao presidente russo, Vladimir Putin. Para 2022, a mulher prevê o surgimento de outra pandemia. Desta vez, a descoberta do novo vírus mortal supostamente ocorrerá na Sibéria, conforme os escritos deixados por ela. Segundo Baba Vanga, 2022 também será marcado por uma grave crise hídrica, com escassez de água potável em várias cidades do mundo. A vidente supostamente previu ainda que a poluição dos rios vai aumentar e um tsunami vai devastar a Ásia e a Austrália. A búlgara tornou-se conhecida por ter supostamente acertado previsões dos eventos marcantes da história recente, como os ataques de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, em Nova York, o acidente nuclear em Chernobyl, a morte da princesa Diana, o tsunami de 2004 na Ásia e a saída do Reino Unido da União Europeia. Data limite. No dia 20 de julho de 2019, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a data limite do médium espírita Chico Xavier. Há exatos 50 anos, em 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua. Neil Armstrong deu seus primeiros passos no satélite da Terra, considerados como um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, como ele mesmo disse na superfície lunar. A profecia de Chico Xavier diz que naquela data as forças angélicas da Terra se reuniram para dar um prazo aos terráqueos, ao fim de que evoluíssem enquanto seres humanos e não provocassem uma terceira guerra mundial. Tudo começou com a publicação de um artigo da médica e espírita Marlene Nobre, em maio de 2011, no jornal A Folha Espírita. Na peça, ela entrevista Geraldo Lemos, o então jovem que afirma ter ouvido a previsão em um encontro com Xavier em 1986. Na entrevista, Lemos revela a suposta profecia. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, data em que o homem pisou na Lua, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações de vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si,
abstendo-se de lançarem uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se somente as nações terrenas durante este período de 50 anos aprendessem a arte do bom convívio e dar fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever os avanços que se darão a partir desta data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Bom, o que isso significa na prática? As potências angélicas nos deram 50 anos desde 20 de julho de 1969 para melhorarmos enquanto humanidade e não provocarmos uma terceira guerra mundial. E se tivesse acontecido a tal guerra? O homem começaria a terceira guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria Terra, cansada dos desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e ondas consequentes. Veríamos a explosão de vulcões há muito extintos. Enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo, com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares. E neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por torná-lo totalmente inabitável todo o hemisfério norte do nosso globo terrestre. Teria dito Xavier. Nostradamus. Uma guerra na Europa em 2022 está entre as previsões de Nostradamus no livro Les Prophéties, publicado em 1555. Que une supostos 942 acontecimentos futuros em relação à vida do astrólogo francês que morreu em 1566. Entre suas profecias que ganharam fama estão indicações do assassinato de John F. Kennedy, a ascensão de Adolf Hitler e o grande incêndio de Londres que destruiu partes centrais da capital inglesa em 1666. Apesar de algumas das previsões se mostrarem acertadas, estudiosos apontam que é difícil estipular datas para os acontecimentos esperados por Nostradamus, já que ele se baseou em movimentos astrológicos para escrevê-los, e não no calendário tradicional. Mesmo com as dificuldades, a previsão de uma guerra alcançando a Europa é uma das esperadas para 2022. A cabeça azul causará danos à cabeça branca, em tal grau quanto o bem da França para ambos deve ser. Escreveu o astrólogo francês na obra Les Prophéties. Há ainda uma referência a uma ameaça vinda do leste, que passou a ser associada à Rússia. Ao descrever o acontecimento, o profeta não faz menção direta à Rússia ou à Ucrânia, atualmente envolvidas em conflito direto, e sim há uma ameaça à França, vinda do leste, segundo lembrou o tabloide Daily Star. De acordo com a análise dos textos, o conflito deve acontecer em algum momento na primavera do continente europeu, entre os meses de março e junho. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!